Há poucos dias, uma irmã muito querida que acompanha aqui os vídeos do canal escreveu uma mensagem dizendo assim: às vezes parece que o irmão Paulo fala em hebraico. E é muito interessante essa afirmação dessa querida irmã, porque eu me pus a meditar que Deus, ele está trazendo um linguajar, um idioma, um dialeto para falar de maneira exclusiva com o seu povo. Agora presta atenção aqui, não confunda o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que falar difícil ou usar linguagens desconhecidas te qualifica como um povo exclusivo da parte de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. É claro que em determinados momentos nós não vamos entender, às vezes até uma linguagem poética, ou às vezes até um raciocínio que está escrito na palavra de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Perdão. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, para que entendamos as revelações do Senhor, nós precisamos insistir até compreender o que o Senhor quer falar conosco. Quando essa irmã relata que parece que eu falo hebraico, justamente nos mostra que as revelações profundas da palavra de Deus às vezes parece confusa aos nossos olhos ou diante dos nossos ouvidos, porque isso não tem sido falado, isso não tem sido pregado. Se você olhar para o mapa da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um plano de Deus maravilhoso. É impossível dizer que a Bíblia ela foi escrita por homens e foi inspirada por homens. É impossível, queridos. Por quê? Porque aquele que se debruça nessa palavra, olhando todo esse mapa, do início da criação até a consumação do século, vai perceber que a palavra de Deus ela é toda conectada. Quando nós olhamos a partir da queda do homem, quando Deus dá a revelação a Adão, a Eva e até a serpente que estava ali, ele diz que levantaria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Logo não, muito tempo depois, o apóstolo Paulo vem em Gálatas dizendo que todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faz parte dessa descendência de Abraão. Ou seja, nós nos colocamos na rota da descendência de Abraão por causa do descendente falado lá em Gênesis, né? Quando Deus dá a sentença ao homem e dá a sentença à serpente. Nós somos povo de Deus, nós somos descendência de Abraão por causa do descendente. E quem é o descendente? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente que pisará na cabeça da serpente. Agora, olhando para esse plano maravilhoso, você vê que essa promessa foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, e depois Jacó, ele tem aquele famoso encontro com os filhos de José, a troca das mãos, de Efraim sai a plenitude dos gentios, Deus começa a trabalhar com a tribo de Efraim, depois começa a trabalhar juntamente com a tribo de Judá, de Efraim e de Judá saem as duas casas de Israel, tem toda aquela dinâmica das duas casas de Israel, e ali, reino do norte e reino do sul. O reino do norte se mistura com as nações, surgindo ali o povo samaritano. O outro reino do sul, que é o reino de Judá, sai toda a linhagem do Messias. Das duas casas de Israel, nós vemos que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, aqueles que eram povos misturados, gentios, e aqueles que são judeus naturais, se eles se convertem em Jesus Cristo, eles fazem parte da família de Deus. São esses que são as duas testemunhas, são esses que estão diante do Senhor de toda a terra, e são esses que são 144 mil selados, que estarão lá na glória com o Senhor, cantando um cântico novo que ninguém pode compreender. Você notou, queridos, que em poucas palavras, e às vezes palavras difíceis, Deus ele tem um plano maravilhoso e nós vemos a palavra de Deus toda conectada? E é justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre essa conexão da palavra de Deus, sobre as revelações. Deus está acendendo os dois candeeiros, Deus está acendendo aqueles que estão diante do Senhor, os que são sinceros na palavra e os que estão se esforçando para entender essas revelações. Eu quero louvar ao Senhor por você que está aqui no canal, mesmo com alguns vídeos sendo confusos diante dos seus ouvidos e dos seus olhos, você que tem sinceridade na palavra de Deus, Deus vai honrar o seu coração, Deus vai te honrar trazendo revelações ao teu espírito. Seja muito bem-vindo a mais essa revelação, a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés.
Desde o momento em que Deus deu para Moisés a palavra, a revelação de que a lâmpada do Senhor não podia se apagar, Deus tem levantado uma geração para que essa lâmpada, para que essas revelações permaneçam acesas. Deus sempre levanta um povo para que essa revelação, para que essas revelações, para que essas chamas, ainda que estejam baixinhas, ainda que estejam só uma faísquinha, as revelações do Senhor nunca se apagaram. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27, nós vamos ler primeiro o versículo 20, que diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Bom, como eu falei, essa foi uma palavra que Deus deu a Moisés, e ele passou essa palavra para o povo de Israel. Por quê, queridos? Porque ali, na época do tabernáculo, eles tinham que deixar aquela lâmpada do candelabro acesa. Eu falei aqui em vídeos passados a respeito da dispensação do tabernáculo, a respeito dos 3 ambientes do tabernáculo. E o tabernáculo, ele era feito com esses 3 ambientes, e no lugar santo tinha ali o candelabro. O candelabro, que era a única peça que tinha ali as 7 lâmpadas acesas. Esse candelabro, ele representa as revelações do Senhor, e ao longo das gerações, esse candelabro, ele foi mantido aceso. Agora, como eu falei, esse candelabro representa as revelações do Senhor para o povo de Deus. E ao longo das gerações e até na nova aliança, este candelabro precisa permanecer aceso. Só que o que nós precisamos compreender, queridos, que este candelabro, hoje, ele é apenas uma figura das revelações do Senhor. Tanto é que o candelabro, ou o candeeiro, falado ali no livro de Apocalipse, representa a presença de Deus, a manifestação das revelações de Deus sobre a igreja. A igreja é o candelabro, a igreja é este castiçal, só que a chama que está nesse candelabro é o fogo, as revelações dos 7 Espíritos do Senhor. Agora, não ter o candelabro aceso, não ter as lâmpadas acesas, significava algo muito ruim na palavra de Deus. Aliás, significa algo muito ruim na palavra de Deus. Primeiro, vai lá comigo em Jó capítulo 18. Jó capítulo 18, nós vamos ver que nesse texto, um homem chamado Bildade, que era um dos amigos de Jó, ele nos mostra aqui que não ter uma lâmpada acesa era uma espécie de castigo que Deus dava para aqueles que estavam se afastando de Deus, ou até mesmo para o povo ímpio. Quando Deus fala para uma pessoa, ou quando Deus escreve para um povo, manda escrever para um povo que a lâmpada seria apagada, significa que aquele povo não receberia mais nenhuma revelação, nenhuma palavra da parte de Deus. Jó capítulo 18, nós vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: na verdade a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Ou seja, aqui este homem, um dos amigos de Jó, um homem chamado Bildade, ele está dizendo, né, tem todo aquele diálogo com Jó. Em determinados momentos, os amigos de Jó se acham muito santos, tentam ali fazer algum tipo de correção. Será que você não está em pecado, Jó? E aqui no descorrer dessas palavras deste homem chamado Bildade, ele diz assim: olha, os perversos terão as suas lâmpadas apagadas. Ou seja, ter a lâmpada apagada significava aqui, ou significa na palavra de Deus, receber um castigo de Deus. Quando Deus ele retira as suas revelações de um povo, quando Deus retira as revelações de uma pessoa, significa que ele está apagando a lâmpada diante dos olhos daquela pessoa. Então, nós precisamos estar atentos a respeito de que se as revelações não estão sendo dadas às pessoas, significa que Deus apagou a lâmpada diante dos olhos dela. Nós vamos encontrar a própria palavra de Deus dizendo que o mundo jaz no maligno, que o mundo jaz em trevas. Por quê? Porque somente a luz do Senhor pode trazer as revelações e a vontade de Deus diante dos nossos olhos. Agora, queridos, nós vemos que na própria palavra de Deus, lâmpada tinha um significado importantíssimo para a sobrevivência dos crentes.
Todo cristão que tem a lâmpada apagada diante dos seus olhos significa que este não está recebendo as revelações do Senhor em seu espírito. Olha o que diz Provérbios. Vai lá comigo agora. Provérbios capítulo 20, nós vamos ler apenas o versículo 27. Provérbios 20, 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo. Ou seja, presta atenção nisso, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus para que recebamos essas revelações. Então, queridos, ter a lâmpada acesa é muito importante. Agora, como eu falei em vários vídeos, e eu falo muito isso, quase toda semana eu falo a respeito de ter vida de oração, vida de meditação para manter a sua lâmpada acesa, significa fazer como o menino Samuel. Em vídeos anteriores eu falei a respeito sobre o menino Samuel que estava diante da arca do Senhor, estava diante da presença do Senhor, e ele estava ali com quase a lâmpada se apagando, mas ele se coloca como homem de oração, homem que busca a palavra de Deus para que essa lâmpada se mantenha acesa, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida de todos aqueles que estão ao redor dele. Agora, olha só o que diz, vai lá comigo em Provérbios, retrocede algumas páginas, Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, nós vamos ver apenas o versículo 9, que diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Você percebe aqui? Lâmpada na palavra de Deus significa ter essa luz, ser iluminado pelas revelações, pela direção do Senhor. Aqueles que são perversos, que negam a palavra de Deus, vão ter as lâmpadas, as revelações apagadas diante de seus olhos. E aqueles que são do Senhor terão essa lâmpada acesa, uma luz que brilha intensamente. Então, queridos, quando nós olhamos para esta palavra, para a palavra de Deus, nós enxergamos que esta palavra é que traz luz aos nossos olhos. Agora, se você não tem vida de oração, se você não tem vida de meditação, corre um sério risco de, no período mais escuro da história, você estar cego espiritualmente e não enxergando, não discernindo a direção do Senhor e as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera parte do corpo de Cristo? Será que você é uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo? Vai lá comigo agora em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo muito simples, mas que traz uma revelação profundíssima. Presta atenção aqui. Lucas capítulo 11, nós vamos ler apenas o versículo 34, que diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Um entendimento fácil e claro se você olhar para essa palavra como um devocional. Tome bastante cuidado com aquilo que você olha, com os vídeos que você assiste, com as imagens que estão diante dos teus olhos. Por quê? Porque dependendo daquilo que você vê, ou dependendo de como você enxergar algo, você pode trazer trevas para dentro do seu corpo. As pessoas que assistem vídeos ruins, só assistem coisas ruins, são pessoas que podem trazer maldades para dentro de si. Um espírito, ele também pode ser alimentado através daquilo que nós vemos. Por isso que nós temos que colocar diante dos nossos olhos coisas boas. Tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é aceitável, de boa fama. A palavra de Deus se encaixa nisso. Então, os seus olhos são portas para trazer alimento para o seu espírito. Agora, queridos, presta bastante atenção. Nós estamos falando sobre os olhos, esses olhos serem a lâmpada do nosso corpo. Os olhos são portas para as revelações do Senhor. Agora, o que você me diria? Se você faz parte do corpo de Cristo, aqueles que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, são aqueles que vão usufruir de tudo aquilo que está diante dos olhos do Senhor. Presta bastante atenção aqui. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que tem olhos como de fogo. E não perca a revelação aqui. Se mantenha aí. Por quê? Porque os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo são olhos bons. As maiores revelações da história vieram a partir dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você entender, queridos, a importância de fazer parte de um corpo, de congregar, de estar ligado ao corpo, de não só assistir vídeos pela internet, você estará conectado com esse corpo, por quê?
Porque aquilo que passa diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo são coisas maravilhosas. Vai lá comigo agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Olha só o que diz o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Presta atenção aqui. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem os olhos como chama de fogo? Porque o que sai dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, o que entra nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, são as revelações do nosso Deus, que é como chama de fogo. Você vai ver em Apocalipse capítulo 1, nos primeiros versículos, que Jesus Cristo, ele primeiro recebeu as revelações para passar para a sua igreja. E o que isso significa? Voltando lá para Lucas, no capítulo 11, no versículo 34, voltando para Lucas no capítulo 11, no versículo 34, conectando esses dois textos, você vai perceber que quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós sabemos que as revelações que saem dos olhos de Jesus Cristo, essas revelações serão transferidas para o corpo dele. E o que isso significa? Significa que todas as revelações para a igreja, que é o corpo de Cristo, serão revelações poderosas para o período que nós vamos entrar. Ou seja, se diante dos nossos olhos precisam ter coisas boas, para que em nosso interior habite a luz, habite as revelações, se nós que fazemos parte desse corpo de Cristo, nós vamos receber as revelações que estão diante dos olhos do nosso Senhor. Então, queridos, quando nós vemos que é importantíssimo ter vida de oração, vida de meditação e fazer parte do corpo de Cristo, porque fazer parte do corpo de Cristo trará ao seu interior, trará a você as maiores revelações que está diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apenas porque nós fazemos parte desse corpo. Então, Deus ele tem muitas revelações para trazer para a sua igreja. Só que essa igreja precisa ter vida de oração e estar conectada com o corpo de Cristo. Vida de meditação na palavra, vida de oração, estar conectada para o corpo, estar conectada com o corpo. Por quê? Porque este corpo é o corpo que estará diante do Senhor de toda a terra. São aqueles que estão conectados com o Senhor e tudo aquilo que passar pelos olhos do Senhor que tem chamas de fogo, são as revelações que descerá para o interior do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, volta lá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dando uma revelação, né? Dando ali as palavras para as 7 igrejas do Apocalipse. E no final dos tempos, queridos, porque as 7 igrejas registradas aqui em Apocalipse são igrejas que figuram o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo na última semana de Daniel. Em vídeos anteriores eu falei a respeito das 7 igrejas, das revelações das testemunhas através dessas 7 igrejas. Nós vemos que Deus ele ameaça, né? Jesus ele fala: olha, se não fizer tal coisa, eu vou remover o candeeiro, eu vou remover a revelação. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 2, vamos ler dos versículos 3 ao 5, que diz assim: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Presta atenção aqui, queridos. Jesus está falando com a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha trabalho, labor, uma igreja que era fiel à palavra, mas essa igreja, ela não tinha se deixado esmorecer, mas essa igreja, no versículo 4, olha o que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja trabalhadora, uma igreja fiel à palavra, uma igreja ortodoxa, uma igreja que não tinha esmorecido mais, perdeu o primeiro amor. Perder o primeiro amor está falando a respeito do nosso relacionamento com pessoas. Perder o primeiro amor não é ficar cansado na obra. Perder o primeiro amor não é apenas desanimar no trabalho, na obra do Senhor. Perder o primeiro amor está falando a respeito do nosso trato com as pessoas que congregam conosco. Porque você olha, quando Jesus ele fala que essa igreja perdeu o amor, não está falando que essa igreja perdeu a vontade de trabalhar, perdeu a vontade de meditar nas Escrituras, perdeu a vontade de lutar pela revelação da palavra de Deus. Quando ele fala que a igreja perdeu o primeiro amor, está falando o quê? Sobre uma igreja que não quer trabalhar o fruto do Espírito convivendo com outros irmãos. E aqueles que querem congregar, buscar a presença de Deus,
apenas sozinho, são aqueles que vão, com o decorrer do tempo, deixar o seu amor esfriar. O amor de Deus, ele só é trabalhado em nossas vidas, em nossos corações, quando nós convivemos com outros irmãos em Cristo. Agora, olha o versículo 5, que é o versículo-chave para a meditação de hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Presta atenção aqui. As primeiras obras não está falando do labor da obra do trabalho. Não é aquele que briga pela obra, não é aquele que se esforça fisicamente. As primeiras obras está falando sobre o relacionamento de cristãos com cristãos. Porque essa carta ela foi escrita para uma igreja que era laboriosa, trabalhadora. Continua. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você sabe o que significa remover o candeeiro? E eu falei nesse vídeo aqui praticamente todo. Remover o candeeiro significa remover a lâmpada. Remover o candeeiro significa remover a revelação diante dos olhos daquela igreja ou daquela pessoa. Jesus está dizendo, olha, presta atenção. Você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, você é uma pessoa esforçada, trabalhadora, mas se você, no final dos tempos, não deixar Deus trabalhar o primeiro amor no seu coração, essa convivência com outros irmãos, o amor ágape sendo evoluído em seu coração, sendo evoluído em seu espírito, o fruto mais importante do espírito. Na convivência, se você não deixar esse amor ágape crescer em seu coração, eu vou remover diante dos seus olhos as revelações para o final dos tempos. É por isso, queridos, que nós vemos muitos homens, muitos teólogos que são crânios, que são craques nas escrituras, mas não conseguem enxergar o que vai acontecer no final dos tempos. Por quê, queridos? Muitos teólogos, muitos homens que nos trouxeram, que nos abençoaram com muitas mensagens, não querem mais conviver com outros cristãos, porque estão em cima de uma torre de marfim, achando que só eles têm a revelação. Quando na realidade nós precisamos trabalhar a nossa vida de oração e meditação e precisamos conviver com outras pessoas. Quando nós não estamos conectados com o corpo de Cristo, nós não fazemos parte desse corpo que vai usufruir daquilo que sai diante dos olhos do Senhor. O nosso Senhor que tem olhos como chama, que vai trazer essas chamas, essas revelações, esse fogo para todo o corpo. Lembra? Aquilo que sai, aquilo que entra pelos seus olhos, é aquilo que vai estar em seu interior, ou seja, aquilo que está diante dos olhos do Senhor, que tem chama de fogo, descerá para o corpo, e o corpo de Cristo receberá as revelações vinda do próprio Senhor. E essa igreja que não quer conviver, que não quer fazer parte do corpo, que não quer trabalhar o primeiro amor, será removida dela o candeeiro. Então, queridos, nós precisamos compreender mais uma vez essa tríade muito importante para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa ter vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, e a igreja de Cristo precisa conviver. Por quê? Porque Deus ele está desenvolvendo um linguajar, um idioma, um dialeto específico somente para aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas. Será que mais uma vez tudo que eu falei aqui foi muito difícil de você compreender? Não, eu não quero, a minha intenção aqui não é falar difícil, mostrar algum conhecimento. Mas, como a querida irmã, ela colocou, e foi muito importante o que ela pontuou, às vezes nós não entendemos o que está sendo falado na palavra de Deus, ou porque nós não temos convivência com esta palavra, e nós passamos durante muito tempo em nossas igrejas, nos ministérios que nós frequentamos, nos contatos que nós tivemos com pastores e teólogos, essa revelação ela ficou escondida e Deus decidiu trazer essas revelações para este tempo. Às vezes os nossos ouvidos não estão treinados, às vezes os nossos olhos ainda não estão aguentando aquelas revelações que está vindo daquele candeeiro, daquela lâmpada, e Deus está treinando, trabalhando o ouvido da igreja e os olhos da igreja para que essa igreja compreenda. Somente essa igreja compreenda as revelações que serão dadas. Não desista desta palavra maravilhosa, não desista dessas revelações maravilhosas, porque Deus, assim como tem feito com vários irmãos, está abrindo diante dos nossos olhos essas tremendas revelações. Bom, mais uma vez, eu quero te agradecer por sua companhia.
Mais uma vez, eu quero agradecer por todos os irmãos que fazem interações. Eu citei a irmã aqui que falou a respeito, né, dos estudos, o feedback que vocês me dão são muito importantes para a gravação dos vídeos, porque assim como você tem crescido em graça e em conhecimento, eu também estou me esforçando para crescer em graça e conhecimento. Deixe um comentário aqui em todos os vídeos, falando a respeito da sua opinião, falando a respeito do entendimento que você teve, ou glorificando a Deus. Mas não deixe de colocar o seu comentário nos vídeos, porque o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Bom, mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para os próximos vídeos.